E aí, pessoal, com os conhecimentos que adquirimos até agora sobre o estudo da administração científica e da administração clássica, já se torna possível fazer uma comparação entre as duas teorias. Ou melhor, um embate. Quem vence? Taylor ou Fayol? Vamos ver? Quem contribuiu mais? Olha, a administração científica de Taylor. Para começar, Taylor estava onde? Na América, nos Estados Unidos. E o Fayol? Na Europa, lá em Paris. Bom, o Taylor era o quê? Engenheiro, sua formação, engenheiro mecânico, enquanto Fayol era um engenheiro de Minas. Qual é a ênfase do trabalho da administração científica de Taylor? Nas tarefas realizadas pelos operários que ficavam no nível operacional. Taylor trabalhou a capacitação do operário para a realização das tarefas, conseguir com isso aumento da produtividade, fazer mais com menos, obtendo assim a eficiência. E o Fayol? O Fayol, ele trabalhou na estrutura, com ênfase na estrutura da organização. Ele trabalhou as gerências, né? Por isso que a gente fala que Taylor foi de baixo para cima e o Fayol foi de cima para baixo. Então, o Fayol teve a ênfase na estrutura, trabalhando, né, capacitando os gerentes da empresa. E ele fez o que, o Fayol? Uma departamentalização, uma divisão da empresa em partes. A empresa como um sistema e os setores como subsistemas. O Taylor, ele conseguiu aumentar a eficiência, aumentar os salários e a lucratividade, a produtividade, com base em quê? Na organização racional do trabalho, denominada ORT. A organização racional do trabalho é baseada em quê? Na análise do trabalhador, né? O estudo dos tempos, o estudo dos movimentos, na seleção científica do trabalhador, identificar o trabalhador que tinha melhor aptidão para trabalhar com aquela tarefa, a determinação do the best way, o melhor caminho, o melhor método para realizar aquela tarefa, o estudo da fadiga humana, quais seriam os movimentos inúteis para minimizar a fadiga do operário, para aproveitar, né, os seus movimentos para aumentar a produtividade. A padronização, né? A padronização é por meio de quê? De dar as máquinas adequadas, né? Os instrumentos adequados para o trabalhador operacionalizar. E o resultado disso, né, aliado com a capacitação, é ter um produto final padronizado. O plano de incentivo salarial, chamado Teoria do Homem Econômico, onde ele conseguiu enxergar que o homem se motivaria por meio do dinheiro. A cada peça a mais, né, que era produzida, que era trabalhada, receberia o que? O bônus. A supervisão funcional, cada área da empresa com um supervisor, condições adequadas, ambientais no trabalho, sempre pensando em quê? Na qualidade de vida? Não. Nesse momento não pensava-se nisso, sempre pensando na produtividade, buscando então com isso a máxima eficiência, maiores lucros e maiores salários. Com isso, Taylor também trabalhou a especialização do trabalhador. Cada trabalhador fazendo suas tarefas. Lembre-se, eu postei na nossa sala de aula do Google o filme Tempos e Movimentos, que retrata uma crítica à administração científica de Taylor. Comparando ainda com Fayol, então, enquanto Taylor ficou na organização racional do trabalho, o Fayol trabalhou a departamentalização, trabalhou as funções administrativas. Ele dividiu a empresa em subsistemas, em áreas. Aí ele estabeleceu, né? Então, a supervisão, a função, desculpa, técnica, comercial, de segurança, contábeis, financeiras e sobre essas a função administrativa, né? Que estaria centralizando aí, fazendo a gestão dessas outras aí. Além disso, ele trabalhou com os gerentes a questão do processo administrativo.
Cada gerente deveria estar apto para desenvolver o processo administrativo com seus subordinados. O processo administrativo de Fayol consiste em quê? No planejamento, na organização, na coordenação, direção ou comando e controle. Hoje em dia, o processo administrativo é utilizado, mas teve a junção da direção com a coordenação. E essa estrutura, né, que o Fayol teve ênfase e trabalhou, essa questão do organograma. No organograma é possível observar a questão da autoridade e da responsabilidade. O gestor tem autoridade sobre os seus subordinados, em dizer o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito. Porém, ele tem a responsabilidade de fazer as entregas, de prestar contas. Então, isso daí, vamos dizer assim, os dois, tanto Taylor como Fayol, trabalharam pensando em quê? Que os problemas organizacionais da época, né, estavam ligados o quê? Ao despreparo do trabalhador, Fayol na questão da gerência e Taylor na questão do operário, né? E a questão de trabalhar isso, desenvolver isso nas empresas. E os dois obtiveram a máxima eficiência, a máxima produtividade. Então, assim, os dois estão de parabéns, né? Tem as críticas, né? Que é a questão da mecanização, na questão míope da visão do homem, mas assim, a contribuição dos dois foi assim grandiosa para a gestão das empresas que a gente tem até hoje. Basicamente seriam essas, né, os itens a serem comparados da administração científica e da administração clássica, ok?